8 de outubro de 1968, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Então, essa é a primeira partezinha, só tem uma introdução. Nós vamos estudar hoje precisamente daqui, ó, gente, ó, do número 1 até o 165, artigo número 1 até o 165. Então, essa lei se aplica aos 3 poderes do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado também. E vamos lá, não se aplica às autarquias, entidades paraestatais e serviços públicos de natureza industrial, ressalvada a situação daqueles que, por lei anterior, já tinha aí a qualidade de funcionário público. E aí vem, o que é o conjunto de referência e grau? O que é o conjunto de referência e grau? Constitui o padrão de cargo. O que é o padrão do cargo? Cargos públicos serão atribuídos por valores determinados por referência numérica e ordem alfabética, indicado aí por letras, e ordem alfabética indicado por graus também. Classe, o que é classe? É o conjunto da mesma denominação. Carreira tem a mesma natureza escalonada de acordo com a complexidade e responsabilidade. Quadra é o conjunto de carreiras isoladas. Detalhe, gente, para quem está me acompanhando, esse artigo aqui do 1 até o 175 nas últimas provas não caiu. Por outro lado, aqui do 239 ao 323 caiu para chuchu. Pode ser que novamente a banca se mantenha aqui nessa parte do 239 até o 323, como pode ser que eles queiram explorar, como é tradição, essa parte aí essa parte do 1 ao 171, 175, enfim. Como eu digo em meus treinamentos, voa menino, voa menina! Maravilha! Essa é a tradição. A gente comumente, né, em muitas provas o pessoal tem cobrado essa questão do quais são as formas de provimento, as formas de vacância, e a gente vai fazer aquele resuminho para você. E aí tá no seu carro, na cozinha, em qualquer lugar que você estiver, você pode prestar atenção. Reintegração. A reintegração é o reingresso por decisão judicial. Veja que a reintegração é por decisão judicial. Já a readmissão, o ex-funcionário demitido ou exonerado reingressa sem direito a ressarcimento. Tem reintegração e tem readmissão. Vamos lá para reintegração. Reintegração é o reingresso por decisão judicial com ressarcimento. Readmissão, ele reingressa sem ressarcimento. Na reintegração, ele reintegra por um cargo que, se o cargo estiver preenchido, o ocupante daquele cargo é o exonerado, ou se ele tem estabilidade, se ele ocupava outro cargo, ele é reconduzido sem direito à indenização. Quem, Adalberto, que será reconduzido? Aquela pessoa que estava no seu cargo, que você, por decisão judicial, você vai voltar para aquele cargo, né, gente? E se o cargo estiver extinto, reintegra num cargo equivalente. Não sendo possível, fica em disponibilidade. Veja que é obrigatório o seu reingresso por conta do quê? Do seu salário, dos seus benefícios, mas pode ser que não tenha nem mais o cargo. E aí, como é que vai ficar? Você fica em disponibilidade no cargo que exercia, ok? Transitada em julgado, feita a decisão judicial, transitada em julgado, tem 30 dias para voltar a trabalhar, ok? 30 dias para entrar em exercício, reentrega em 30 dias. No acesso, a pessoa sobe de cargo. Para que parte? Maior complexidade de atribuições. Claro, salário melhor é a tal da promoção, aqui chamada de acesso. No acesso ele sobe de cargo. Ok? Só que qual que é a condição para subir de cargo? Artigo 34, olha aqui para onde eu estou olhando, ó, será de 3 anos efetivo exercício o interstício para concorrer ao acesso. Também tem a questão do estágio probatório, né, gente? Então, e aí, passada essa fase, a pessoa fica
elegível para a parte de concorrer ao acesso, subir de cargo, ser promovido, reintegra reingresso com, por decisão judicial transitada em julgado com direito a todos os benefícios. Na readmissão, ele também reingressa sem direito de ressarcimento. Eu falei de reintegração e acesso, então vamos para readmissão. O ex-funcionário demitido ou exonerado reingressa sem direito a ressarcimento. Readmissão reingressa também sem ressarcimento. Presta atenção porque eu repito 10 vezes, é para você não errar, menino, menina, para você não errar. Assegurada a contagem de tempo e serviço. Agora, se a demissão tiver sido a bem do serviço público, a readmissão não poderá ser decretada antes de decorridos 5 anos do ato decisório. Readmissão, 5 anos aí, não pode, se for a BSP, bem do serviço público. Na reversão, o servidor aposentado reingressa. Então, reversão, aposentado. A reversão é pro aposentado. Não pode se tiver mais que 58 anos. Olha para onde eu estou olhando aqui, ó. Não pode se tiver mais que 58 anos. Se ex ofício, pode além do limite além do limite previsto. Na reversão, o aposentado reingressa a pedido ou ex ofício. Então, a pedido ele solicita ex ofício quando o próprio órgão público solicita, ou por determinação judicial também pode ser. Ok? Se for por ex ofício, aí pode passar do limite previsto no parágrafo anterior. Se o laudo médico não for favorável, pode nova inspeção de saúde para o mesmo fim decorrido pelo menos 90 dias. Será tomada sem efeito a reversão ex ofício cassada. Aposentadoria do funcionário que reverter e não tomar posse. Veja, fez a reversão e não tomou posse, será tornada sem efeito e cassada a aposentadoria se não tomar posse e não entrar em exercício no prazo legal. A reversão a pedido será feita a critério da administração. Ok? Tá bom aí? Veja, o aproveitamento é o reingresso do funcionário que estava em indisponibilidade. Vamos supor aqui que na reintegração não tinha vaga, ele ficou em disponibilidade. E aí vai ser feito o que? O aproveitamento depois, ao reingresso de quem estava em disponibilidade. Não pode encargo superior. Se inferior, tem direito à diferença. Se o cargo for inferior, veja que não pode encargo superior, mas pode encargo inferior? Sim, se for inferior, tem direito à diferença. Precisa de inspeção médica. Se a inspeção também não for favorável, pode nova inspeção de saúde. Veja agora aqui, ó, será tornado sem efeito aproveitamento e cassada a disponibilidade de quem não tomar posse e entrar em exercício no prazo legal. Veja, no aproveitamento, sem efeito, a cassada a disponibilidade. Reversão, sem efeito, cassada a aposentadoria. Por quê? Pelo não tomar posse no prazo legal ou entrar em exercício. Presta atenção, dá um print nessa tela enquanto eu estou falando. Reversão é do aposentado. A readaptação é da pessoa que passou por um acidente, ficou afastada e precisa ser readaptada ao trabalho, um cargo mais compatível. Artigo 41, a readaptação não acarreta diminuição nem aumento de vencimento, ok? Presta atenção. A transferência a pedido ex ofício, cargo do mesmo padrão. Se a pedido a remuneração poderá ser inferior, se for a pedido pode inferior. A permuta se processará a requerimento de ambos interessados. Quais são as formas de provimento? Trarei rena. Olha a rena aqui. Quais são as formas de provimento? Trarei rena, transferência, reintegração, reversão, nomeação, acesso, aproveitamento e readmissão. Veja que a gente tem a transferência e tem a remoção. Remoção não é forma de provimento de acordo com o artigo 11 aqui, ó. Né? A transferência, a reversão, o acesso, o aproveitamento é forma de provimento. Então, a pessoa acaba entrando aí para uma nova função. Uma nova função não, mas no acesso é promovido para um cargo de maior complexidade, é forma de provimento.
A remoção, vamos lá, para remoção. A pedido, ex officio, pode ser removido de uma para outra repartição na mesma secretaria, de um para outro da mesma repartição. Permuta, se for questão de permuta, o requerimento de ambos interessados não pode ser removido, requerimento de ambos interessados, se for questão de permuta. Agora veja, não pode ser removido, transferido ex officio fora da localidade na época de eleições municipais e estaduais. Ex officio, tá? Veja que tem a pedido, o ex officio aí é remoção. Então não pode ex officio na época de eleição, 6 meses antes e até 3 meses após a eleição. Por quê? A gente sabe das barganhas políticas, das barganhas aí de vereador. Então não pode ter nessa fase aqui, não pode ter essa remoção, ok? Vamos lá, posse. Então a gente fala da posse e do exercício. Por isso eu coloco um do lado do outro. Olha o exercício aqui, ó. Posse, exercício. Qual que é o que tem de igual aqui nos dois? O número 30. Vamos lá para o exercício. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 30 dias. A posse terá início dentro de 30 dias, prorrogável por igual período. A posse é prorrogável também, por igual período. O exercício, prorrogável por igual período. Veja agora na partinha de verde. Se não se der a posse dentro do prazo, será tornado sem efeito o ato do provimento. Então tem aqui, ó, provimento, transferência, reintegração, reversão, nomeação. E aí depois disso aqui vem o quê? A posse sem efeito o ato de provimento, aquele ato da pessoa tomar posse do cargo, se não se der dentro do prazo previsto. Qual que é o prazo, Roberto? 30. Exercício, 30 dias. Você tá comigo também? Tá olhando aqui? Olha para mim então, olha para a tela aqui, ó. Se a posse não se der dentro do prazo, será tornado sem efeito o ato de provimento. Ok? Então, vamos para o exercício. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será o quê? Exonerado. Por quê? Uma vez que ele tomou a posse, empossado está. Então, dentro de 30 dias tomou a posse e aí dentro de 30 dias para entrar em exercício. Não entrou, será exonerado. Sai do cargo, perdeu, ok? Artigo 48, da posse ainda. São competentes para dar posse secretários, autoridades ali, ó, do primeiro escalão, diretor geral, diretores, chefes de repartições, seus subordinados. E aos funcionários que eles são diretamente subordinados, são competentes, é mais flexível, os diretores nos demais casos aqui. Parágrafo único, a deficiência da incapacidade, que ali é estacionária, não será considerada para impedimento. Deficiente, que às vezes tem a questão da dificuldade mesmo, não será considerada para impedimento do quê? Da posse nem do exercício. É claro. E aí, ressalvado aqueles casos em que a própria lei mesmo, ó, para a caracterização da capacidade psíquica e somática, que se refere ao artigo, o item 6 deste artigo. Desde que tal deficiência não impeça o desempenho normal das funções inerentes ao cargo de cujo provimento se trata. Ok? Então essa parte aqui é bem delicada, mas está bem claro aqui. A posse vai ficar suspensa, artigo 53, 120 dias, para perícia de sanidade, ou de 30 dias no caso de recurso do candidato contra a decisão do órgão médico judicial. Cai na prova, é possível que caia na prova isso aqui, ó. Artigo 50, por procuração. É possível a posse por procuração? É possível a posse por procuração? Sim, artigo 50. Pode por procuração quando se tratar de funcionário ausente do Estado, em comissão do governo ou em casos especiais a critério da autoridade. Em casos especiais, é possível a posse por procuração. Eu não estou fora do estado, não vou conseguir ir no dia que foi marcado para eu tomar a posse. Quem vai? Uma pessoa da minha confiança, meu advogado, minha mãe, meu pai, enfim, por procuração, ok? Por procuração.
Onde é que eu estava? Aqui, ó. Então, o exercício. Então, a gente falou da posse. Vamos falar do exercício aqui. Depois a gente fala a parte geral. Posse, 30 dias. Exercício, 30 dias. Não tomou a posse, tornado sem efeito o ato de provimento. Não tomou o exercício no prazo legal, será exonerado. Isso, repete comigo. Exercício não tomou no prazo legal, será exonerado. Posse não tomou no prazo legal, tornado sem efeito o ato de provimento. Artigo 61, mudança de cidade, período de trânsito. Se você está naquela mudança de cidade em período de trânsito, você tem até 8 dias aí para entrar em exercício. Porque você já tomou a posse, já passou até por essa fase dos 30 dias, mas aí você está na cidade de São Paulo e agora vai trabalhar lá em Santos, por exemplo. Tem 8 dias. Para quê? Fazer a mudança, levar suas coisas, suas famílias, enfim. Artigo 65, exercício em serviço ou repartição diferente. Não pode, salvo nos casos previstos em lei. Veja que é exercício ou em repartição diferente. Fiz o concurso para a cidade de São Paulo. Poxa, mas agora decidi morar em Santos. Vou lá apresentar meu crachazinho lá em Santos? Não pode, né, gente? Salvo a autorização de quem? Do governador. Vou lá no palacete do governador e perguntar, me ajuda aqui, governador. Artigo 70, preso em flagrante, preventivo temporariamente ou pronunciado. Veja, preso em flagrante, prisão preventiva ou temporariamente pronunciado. Considerado afastado sem remuneração, é automático, tá? Se você foi preso, se você já foi pronunciado. Pronunciado em onde, gente? A gente está estudando para o tribunal, né? Tribunal do júri. Se você foi pronunciado para o tribunal do júri, é afastado sem remuneração até a decisão. Se teve a decisão, e aí volta a trabalhar normalmente. Se teve a decisão, é claro, pela... se não foi o autor, tem absolvição e aí vai, um monte de coisa. Estando o servidor licenciado sem prejuízo de sua remuneração, será considerada cessada a licença na data em que o servidor for recolhido à prisão. Está licenciado sem remuneração, se você for recolhido à prisão, é considerada cessada a licença. Ok, gente? Da contagem do tempo de serviço... Aqui, eu não voltei aqui, né? Faltou falar aqui, ó. Artigo 72, mandato eletivo estadual, federal fica afastado. Ó, eletivo federal e estadual. Municipal, não. Por quê? Vamos ler. Mandato eletivo federal estadual fica afastado sem remuneração. Agora, prefeito e vereador, se for possível ali... pode optar entre os subsídios do mandato e os vencimentos ou remuneração do cargo, inclusive vantagens. Veja que pode optar. Não está falando que pode acumular. Pode optar. Não quer dizer que pode acumular. Presta atenção. Eletivo federal ou estadual fica afastado sem remuneração. Fica afastado do seu cargo, porque você vai ser deputado, vai ser presidente. Então você fica afastado do seu cargo até ali terminar o seu mandato. Agora o prefeito, o vereador pode optar desde que haja o quê? Compatibilidade, né? Artigo 74. A vereança não remunerada, o afastamento somente nos dias da sessão e desde que haja horário nas sessões da Câmara coincida com o horário normal. Então precisa coincidir com o seu horário normal, ok? É vedada a remoção ou transferência do funcionário durante o exercício do mandato. Então, lembra que a gente leu aqui, ó, na remoção... Não pode ser removido ou transferido ex officio 6 meses até 3 meses das eleições federais ou municipais. E aí ele foi e ganhou, foi eleito. Então, aqui no artigo 74, parágrafo 2º, fala, é vedada a remoção, a transferência daquele funcionário durante o exercício do mandato. O funcionário será afastado para o prazo certo nas seguintes condições, sem prejuízo para representar o Brasil aí competições desportivas, com prejuízo nos demais casos, prejuízo do quê? Da remuneração. Firme?
Maravilha. Da contagem do tempo de serviço, artigo 84, é vedada a acumulação de tempo de serviço concorrente ou simultaneamente prestado em 2 ou mais cargos da União dos Estados. Por quê? Quem que disciplina a questão da acumulação aqui? A acumulação, eu viajei, né? A gente está falando da acumulação do tempo de serviço, não é acumulação de cargo ainda. Vamos ler novamente, artigo 84, eu e você, olha aí na telinha. É vedada a acumulação do tempo de serviço concorrente ou simultaneamente prestado em 2 ou mais cargos ou funções na União, Estados e Municípios. Então, se você está acumulando o cargo, você vai acumular o tempo de serviço também? Não, é o mesmo tempo de serviço. Porque imagina que eu trabalho 10 anos com 2 cargos de médico, que é legal, que pode. Vai se acumular para 20 anos, então, meu tempo de serviço? Não. Vai ser 10 anos, ok? Normalmente, presta atenção, porque pode confundir aqui. Parágrafo único. Em regime de acumulação, é vedado contar o tempo de um dos cargos para reconhecimento de direito e vantagens no outro. Não será computado para nenhum efeito o tempo de serviço gratuito. Se é gratuito, não conta. Tempo de serviço será feita em dias. Parágrafo aqui, ó, artigo 76. O tempo prestado à União, Estados e Municípios e suas autarquias anteriormente ao ingresso do funcionário no serviço público estadual será contado integralmente, se antes ali ele já prestava serviço para autarquia, enfim, ingresso, e aí conta integralmente. Número de dias convertido em anos, considerado o ano aí como 365 dias, é um ano normal, porque tem um ano que tem 366, não é o ano me ajuda aí, quem entende aí que o dia fevereiro tem 29 dias, é 28 e tem mais um dia a mais. Feita a conversão de que trata o parágrafo anterior, os dias restantes até 182 dias não serão computados, arredondando-se para um ano a aposentadoria compulsória. Não cai tanto em prova. Para efeito de aposentadoria, será contado o tempo de serviço que o funcionário esteve em disponibilidade. Veja que ele é funcionário público, ele tem o cargo público, ele está em disponibilidade, ele está trabalhando, mas está lá. Né? Ele conta naquele quadro de funcionário. Pode estar em disponibilidade, mas conta para efeito de tempo de serviço. Artigo 78, efetivo exercício afastado do serviço. Por quê? Por férias, casamento 8 dias, falecimento dos parentes, aqui ó, de 1º grau, ó, 2º grau, até 8 dias, cônjuge, filho, pais e irmãos. Veja agora, avós, netos, 2 dias, padrasto, madrasta, 2 dias, é afastado do serviço, é contado esse afastamento aqui, ó. É contado como tempo de serviço. Serviços obrigatórios em leis, licença quando acidentado, licença funcionário, gestante, compulsório, licença prêmio, tudo aqui. Missão de estudo de outros estados, afastamento administrativo, trânsito em decorrência de mudança de sede, licença paternidade por 5 dias. Contagem do tempo de serviço, finalizamos, vamos continuar. Das acumulações remuneradas, é vedada a acumulação remunerada, exceto quando tiver o quê? Juiz mais professor, 2 cargos de professor, professor mais médico, ou professor ou técnico, outro científico, ou 2 cargos privativos de médico, é vedada a acumulação remunerada de juiz mais professor, 2 cargos de professor, professor mais técnico ou científico, 2 cargos privativos de médico. Somente se houver o quê? Correlação das matérias e compatibilidade de horários. Mesmo nesse caso aqui, ó, em que é permitida a acumulação remunerada, nesses casos que fala o artigo 171 dessa norma, também a Constituição Federal vem lembrar essa parte aqui. Precisa o quê? Correlação de matérias e compatibilidade de horário. A proibição de acumular se estende ao quê? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista. Não se aplica a aposentados quanto ao exercício do mandado eletivo, carga em comissão ou contrato de prestação de serviço técnico ou especializado. Então a gente está falando aqui de uma pessoa que está no mandato eletivo, ele vai acumular o cargo dele, e aí a gente está falando quem que
Nesse caso aqui vai entrar a gente. Lembra da norma lá? Vamos voltar nela? Lembra do prefeito aqui, ó. Prefeito, vereador pode optar, mandato eletivo não pode. Então, nesse caso, ó, ele vai optar, ó, entre um e outro aqui, ó. A gente está falando aqui da acumular, ó, ele vai ter o cargo de vereador, aí a função de vereador, enfim, e vai ter o cargo dele também. Só que ele vai optar por um ou outro salário. Artigo 172. O funcionário ocupante de cargo efetivo ou sem disponibilidade poderá ser nomeado para outro em comissão. Cargo em comissão, perdendo durante desse exercício o vencimento ou remuneração do cargo efetivo ou provento, salvo se optar pelo mesmo ou um pelo outro. Cargo em comissão, escolhe um ou outro. Verificado por processo administrativo que o funcionário está indevidamente acumulando, ele é demitido de todos os cargos, tá? Demitido de todos os cargos, fica inabilitado pelo prazo de 5 anos. Verificado por processo administrativo aí que está acumulando cargo, é demitido de todos, não só do primeiro nem do segundo, e fica inabilitado por 5 anos, inclusive entidades que exerçam função delegada, provada a boa-fé, será mantido no cargo, ou função que exercer há mais tempo. Não é o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, não. Claro que não tem terceiro ou quarto aqui, mas é o que tiver mais tempo. Da vacância. Trare rena. Formas de provimento. Trare rena. Da vacância, o quê? Trapo de ex, pronto, falei. Trapo de ex, pronto, falei. Trare rena. Trare rena. A vacância, gente, ó. A vacância vai ocorrer o quê? Pela transferência. E o provimento? Vacância pela transferência, respectivamente, podem ocorrer tanto, ocorre o provimento como a vacância. Acesso, a mesma coisa, provimento e vacância. Aposentadoria não é forma de provimento, é somente forma de vacância. Demissão não é forma de provimento. Exoneração não é forma de provimento. Falecimento não é forma de provimento. Trapo de ex, pronto, falei. É que vacância, transferência, acesso à aposentadoria, demissão, exoneração. Só a transferência e o acesso aqui que são formas tanto de vacância como de provimento, conforme esta norma. Trare rena, artigo 11. Quais são as formas de provimento? Transferência, reintegração, reversão, nomeação, acesso, aproveitamento e readmissão. A gente chegou aqui, ó, na parte do artigo 186. A gente fez a primeira parte, que é do 1 ao 86. E a gente vai fazer agora o 171 a 175, porque é pouca coisa, gente. Só que antes, eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Na musiquinha para você decolar. Pronto, falei, trapo de ex, pronto, falei, transferência, acesso, aposentadoria, demissão, exoneração, falecimento, transferência, acesso, aposentadoria, demissão, exoneração, falecimento, trapo de ex, pronto, falei, trapo de ex, pronto, falei, transferência, acesso, aposentadoria, demissão, exoneração, falecimento, transferência, acesso, aposentadoria, demissão, exoneração, falecimento, trapo de ex, pronto, falei, trapo de ex, pronto, falei. Pronto, falei. Maravilha! Isso aqui a gente está falando da vacância, lembrando que transferência e acesso é ao mesmo tempo vacância e provimento. Vamos para provimento? Via transferência e reintegração, trare rena, e na reversão e na nomeação eu também trarei. Ok. Acesso, aproveitamento e readmissão, trare rena, trare rena, trare rena,
Trarirena, Trarirena, trarirena. Pulse é transferência e reintegração. Trarirena, Trarirena. E na reversão e na nomeação eu também trarei. Ei, Acesso, aproveitamento e readmissão. Trarirena, Trarirena. Trarirena, 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 trarirena. Não terminou. Se você acha que terminou, não terminou. Peraí. Via transferência e reintegração, trarirena. Trarirena. Ah, e aí sim, gente. Olha, eu já passei pela parte do 171 até o 175 e me empolguei, porque na verdade o plus era o trarirena, 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 trarirena. Trapo de ex, pronto falei, trapo de ex, pronto falei. Então é isso, gente, ó, o 171 até o 175 vem falar das acumulações remuneradas. E aí a questão também da Constituição Federal vem falar também dessa mesma parte, que é juiz, professor, dois cargos de professor, aquilo que a gente já tinha falado aí para vocês. E o plus é a musiquinha, para a gente decorar. Tem o acróstico aqui, o acrônimo, sei lá qual que é o nome, me ajuda aí você que está ouvindo. Trapo de ex, pronto, falei, é a parte da vacância, enquanto trarirena é a parte do provimento. A transferência e acesso serve tanto para vacância como provimento. Os outros, aposentadoria, demissão, exoneração e falecimento, é só para vacância. Trarirena é a forma de provimento. E aí a gente fica com a musiquinha. Pronto, falei, trapo de ex. Pronto, falei. E aí tem a parte de provimento também. Integração, Gente, muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. Daqui a pouco a gente vai continuar com a última parte, que é do 239 até os 323. Depois vamos falar também sobre a lei de improbidade administrativa. Eu, você, como eu digo em meus treinamentos, boa menina, boa menina, boa, muito obrigado.